Vamos lá. O Verbo que se tornou em carne. Quem é o Verbo? Na palavra de Deus, é o próprio Cristo. A Bíblia diz que ele era o Verbo, João capítulo 1, estava com Deus e o Verbo era Deus. Quero trazer a palavra aqui em João capítulo 1, versículo 14, onde está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Pois bem, como eu havia dito, quem é o Verbo? O Verbo é Cristo, o Filho de Deus. O Verbo é Jesus, nosso Senhor e também Salvador, para todo aquele que nele creia. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o socorro bem presente na angústia, nos momentos de aflições, nos momentos do choro, no momento do pranto, no momento das situações difíceis que a vida mesmo nos dá. Mas Jesus nos dá a oportunidade de vencermos com Ele. A palavra do Senhor mesmo diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque aqueles que choram serão consolados. Temos aqui em Gênesis também, capítulo 3, versículo 15. Dentro dessa palavra está escrito que o Verbo como a semente da mulher. O Verbo é o Senhor Jesus. O Verbo se tornou carne, ou seja, o Senhor Jesus deixou a sua glória e veio como homem. E a Bíblia diz que ele habitou no meio de nós. E este Verbo, que é o Senhor Jesus, morreu numa cruz para, primeiro, nos libertar dos pecados e nos trazer a oportunidade da vida eterna. E como alcançar a vida eterna? Há passos para alcançar a vida eterna. Há passos para a oportunidade de alcançar a vida eterna. A priori que entre os dois ladrões que estavam do lado de Cristo na cruz do Calvário, observa que um deles se arrependeu e o outro dele não se arrependeu. Quando o ladrão que arrependeu olhou para Cristo, o Senhor Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás tu comigo no paraíso, não no céu, porque o céu, segundo a palavra do Senhor, é depois do julgamento. Depois do julgamento é o céu. Morreu com Cristo, ou seja, foi recolhido pelo Senhor, espera julgamento no paraíso. E o Senhor Jesus disse para ele: estarás comigo hoje no paraíso. Foi-lhe dada a oportunidade, foi-lhe dado ali verdadeiramente a chance de se arrepender. E ele aceitou a Cristo. Isso chama apelo. Quando você faz esse apelo a alguém e a pessoa levanta a mão e aceita Cristo como suficiente salvador da sua alma, a palavra do Senhor nos diz que o nome é escrito no livro da vida. Mas para que venha buscar a vida eterna, há um processo a ser cumprido, há um legado a ser cumprido. Então, o primeiro passo, levantar as mãos e aceitar Cristo como único e suficiente salvador da sua alma. Confessar a Cristo os seus pecados. A palavra de Deus também diz em Filipenses capítulo 2, versículo 6, o Verbo existe gloriosamente em forma de Deus. Meus queridos, Deus é Espírito. E a palavra de Deus, do Senhor, a Bíblia diz que Deus é Espírito e Ele está à procura. A única coisa que Ele procura, que segundo na Bíblia está escrito, verdadeiros adoradores. Aqui está, então, na palavra do Senhor, alguns requisitos para adorar a Deus, para buscar a Deus. Jesus, uma certa feita, ensinou seus discípulos a oração do Pai Nosso, que hoje é denominada a oração universal. Foi um modelo de oração, uma forma de expressão a falar com o Pai.
que é o próprio Deus. Ali os discípulos entenderam essa ligação, essa comunicação chamada de oração. O que é oração? É um veículo de comunicação que você tira o propósito para falar com Deus, reconhecendo a Cristo, reconhecendo a sua dependência, que nós, eu e você, dependemos dele. E a Bíblia diz que toda oração tem os seus efeitos. A palavra do Senhor também nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 7, o Verbo eterno tornou em forma humana e temporal. Então, o Verbo eterno, o que é eternidade? Eternidade é tudo aquilo que não tem fim. É o último estágio do cronograma divino. Está lá, para quem conhece das Escrituras, da palavra do Senhor, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o reino milenar, o juízo final. E por aí tudo, o último estágio é a eternidade. Ali os salvos permearão o céu e, de acordo com a palavra do Senhor, estarão morando com Cristo por toda a eternidade. Também em Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: o Verbo é o nosso Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. É um dos nomes que Deus tem, Deus conosco. Por exemplo, Jeová é um nome de Deus. Atribua também em Filipenses capítulo 2, versículo 8, o Verbo se tornou semelhante aos homens. Aqui eu te digo uma verdade. Quando a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que o Verbo se tornou semelhante aos homens, está falando que as mesmas emoções que você sente, Jesus sentiu. Está falando que as mesmas alegrias que você sentiu, Jesus sentiu. As mesmas tristezas que você sentiu, Jesus sentiu. Mas certa feita a palavra do Senhor mesmo diz que Jesus chorou no Getsêmani e quis ficar sozinho. Porque a nossa alma carrega emoções que nos fazem chorar e que também emoções que nos fazem sorrir. Isso é o centro da alma. E a palavra do Senhor mesmo diz: se aquele levantar as mãos e confessar a Cristo, todos os seus pecados serão perdoados. Todos os seus pecados serão apagados. E o seu nome será reconhecido no mundo espiritual. Estará escrito no livro chamado o livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. É gratificante saber que nós temos um Deus, querido e querida. Se você serve ao Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, quero parabenizar você. Você está no caminho certo e grandes coisas Deus irá estabelecer na sua vida e toda a sua família. E se você ainda não aceitou como único e suficiente Salvador da sua vida, levante a sua mão hoje, confesse a Cristo, humilhe-se diante da presença do Senhor, procure uma igreja mais próxima da sua casa e tenha comunhão com Cristo. E com certeza, pode crer que o céu virá ao teu favor. Pode crer, Deus irá mudar a história da sua família. Eu não estou falando com você só de uma história de vida monetária e nem financeira, muito mais do que isso. É a mudança espiritual, porque a palavra do Senhor também nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Aí vem o segundo plano. O que é acrescentado? Buscai o reino de Deus, as coisas de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, os louvores acerca de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Agora, o que é acrescentado depois das coisas espirituais? As coisas da terra. Boa saúde, uma boa porta de emprego aberta, a cura de uma enfermidade, o filho que passou no vestibular, o marido que largou de lado aquele vício que estava atordoando o seu relacionamento, porque as outras coisas serão acrescentadas. Então, busque o reino primeiro, para outras coisas serem acrescentadas. Tem pessoas que buscam as outras coisas da terra primeiro, que tudo que vai ficar aqui, para depois buscar o reino de Deus. Faça diferente. Busque primeiro o reino de Deus. Outras coisas serão acrescentadas. Então guarde isso. Jesus Cristo de Nazaré
foi, é e sempre será eternamente o Verbo que se tornou carne. Ele é Rei, Ele é Salvador, Ele é Senhor. Ele morreu, eu creio, assim como eu creio que você crê, e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Está vivo ao lado de Deus. Em breve voltará para buscar a sua igreja. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Verbo, em nome de Jesus.